Se você não é a Wendy, quem é você? Sou filha dela, a Jane! Bom, se você é filha da Wendy, vai adorar isso aqui. Já repararam como as sequências da Disney muitas vezes são ruins, sem sucesso, e tem muita gente que nem sabe que existe aquele segundo filme? A Pequena Sereia 2 está aí para provar isso. A maioria dos fãs da Ariel nem imaginam que a sereiazinha tem uma filha. Por isso, no vídeo de hoje, você vai entender o motivo da Disney sempre errar em suas sequências, pois esse é o meu desenho favorito. Se vocês repararem bem, a maioria esmagadora de filmes da Disney contam a mesma história, principalmente os clássicos. As princesas sempre tinham a mesma história contada, uma donzela em perigo, com os problemas resolvidos quando encontrava o príncipe. E quando não era isso, os filmes contavam alguma história como animais que retratavam algum aspecto humano, como por exemplo Mowgli e o lugar do ser humano, o Rei Leão e o amadurecimento. Mas independente dessas coisas, os filmes sempre foram um sucesso. Mas algo que se repete com muita frequência nas sequências de filme, por exemplo, é a repetição de vilões, como a volta de Jafar em Aladdin 2 ou a madrasta má em Cinderela 3. Quer dizer, falta tanta criatividade assim para criar novos vilões e tão cativantes quanto os primeiros? O que torna os vilões dos primeiros filmes tão legais geralmente é que eles são sarcásticos e engraçados de certa forma, como o Scar em Rei Leão, ou então são ícones de alguma forma com sua personalidade forte, como a Úrsula em A Pequena Sereia. Só que sempre são derrotados nos primeiros filmes, o que os tornam inutilizáveis em qualquer sequência. E aí a Disney erra em trazê-los de volta, ou pior, criar outro vilão com o mesmo objetivo que o primeiro, ou com a mesma história e personalidade. Kovu em O Reino de Simba e Morgana em A Pequena Sereia são exemplos disso. E geralmente são universos tão grandes que poderiam criar tantas histórias, com tantos tipos de personagens diferentes e motivos para serem vilões, são apenas repetidos. É como se houvesse um medo por parte da Disney de inovar, e eles se apegam ao que já fez sucesso uma vez. Outro erro cometido é o de sempre inserirem os filhos dos protagonistas nas sequências. A Pequena Sereia 2 e o Rei Leão 2, como já mencionado, são exemplo disso. Mas existem outros também. Bambi 2, Adame e o Vagabundo 2, Peter Pan 2. Quer dizer, se eu te falar Peter Pan 2 de Volta à Terra do Nunca, certamente vocês vão imaginar algo sobre o Peter, certo? Sendo ele o protagonista como foi no primeiro filme, correto? Errado. Na continuação, por exemplo, temos a filha da Wendy descobrindo a Terra do Nunca. Não seria melhor a Disney usar outro título nos seus filmes e fazer um grande universo compartilhado de histórias, como algumas teorias sugerem? Por que algum filho da Esmeralda não viaja em uma aventura pela América e conhece um guerreiro indígena que é parente da Pocahontas, por exemplo? Melhor do que os filhos dos protagonistas tendo a mesma história do primeiro filme. Não temos nada de novo. Pelo contrário, só reciclam tudo o que já sabemos. Certo é, e assim, viveram felizes para sempre. Esse é o clássico da Disney. Suas histórias são redondas, começo, meio e fim. A trama do herói sempre se resolve. Não tem motivo para uma continuação. Mulan 2 é o maior exemplo disso. A batalha havia acabado e Mulan foi reconhecida no primeiro filme. E então no segundo, ela perde sua personalidade guerreira e simplesmente embarca numa batalha igual a do filme anterior? Ou Pocahontas, que é tirada do seu mundo e perde toda a essência da princesa indígena que tinha? Nas sequências, os personagens sempre perdem sua essência. Ariel, que era rebelde, vira super protetora, assim como Simba, que era aventureiro e livre, tenta limitar sua filha, o que não faz muito sentido. Outra coisa sem graça nas continuações são quando se tornam prequel. É uma história de origem que antecede a história original. Por exemplo, Tarzan 2, que conta a história do Tarzan antes do Tarzan 1. E não tem emoção nisso, pois independentemente do que aconteça, nós sabemos que tudo ficará bem, pois sabemos do desfecho no filme original. Em Cinderela 3 também temos uma volta no tempo. E quando não é isso, é um interlúdio, que é um tipo de história que acontece entre a história original. Confuso? É o que aconteceu em A Bela e a Fera 2, por exemplo, onde o filme é uma coletânea de histórias que se passam no período em que a Bela estava presa no castelo. Não sei se isso faz sentido para vocês, mas no geral, não faz. É até legal ver uma história curta lançada
como comercial ou episódio solo, mas um filme dedicado a contar uma história num período que já conhecemos? Outro erro da produtora é achar que seus sucessos são por causa dos seus protagonistas e não por suas histórias. Por isso, não apenas os clássicos, mas os modernos também têm essa falha. Frozen 2 é um exemplo. Mais uma vez temos um foco maior na Elsa, buscando respostas sobre si. Bem, não é só porque fez sucesso na primeira vez que isso deva se repetir. Algo que sempre cativa nas histórias primárias são personagens secundários que poderiam ter algum desenvolvimento e não possuem. Como Lilo e Stitch 2, que fica com os personagens centrais novamente em destaque e esquece personagens legais que poderiam ter uma história grande, como a irmã da Lilo. É inegável que amamos os filmes da Disney. Mesmo que não gostamos de um ou outro, cada um possui seu preferido. E claro que queremos ver uma sequência do nosso personagem predileto. Mas, às vezes, é melhor não mexer na história que já está boa. Inclusive, existe um ditado: se mexer muito, estraga. O que torna valente Frozen ou muitas outras histórias clássicas da Disney super legais é a sua inovação em algum tema. Se eles puderam inovar numa primeira história, também podem em uma segunda ou terceira, e não ficar reciclando o mesmo de sempre. Esse é o principal diferencial entre as sequências falhas da Disney e as sequências de sucesso da DreamWorks, por exemplo, como Kung Fu Panda ou ainda Shrek. Mesmo assim, ainda conseguimos perdoar alguns erros nesses filmes, justamente por gostarmos tanto, certo? Qual sequência vocês mais gostam? Deixem seu like e comentem aí embaixo. Muito obrigado por assistirem e até a próxima!